Então, falei, rapaziada, mais um textozinho sobre genética. Tempozinho que eu não gravo vídeo sobre genética, tá na hora, né? Eu tô até bem enferrujado com relação à genética, tô estudando pouco genética. Bom, de qualquer forma, é um textozinho aí básico, né? Não tem nada demais assim, nada muito aprofundado, texto pequeno. Mas, no entanto, para você entender ele, você teria que saber alguma coisinha sobre genética, entendeu? O básico, assim, coisa de ensino médio mesmo. No meu canal aqui tem vídeos sobre fundamento de genética. E o próprio YouTube tá cheio de vídeos sobre genética. Que bom, né? Na internet e tal. E se você compreender esse tema aí, se você conseguir destrinchar esse textozinho, ou inclusive ler o próprio livro de Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, o título do livro, né? Você vai ver que na verdade, um tema muito polêmico que aqui é dito. Enfim, vamos ao texto. Richard Dawkins é a genética, os genes como a unidade da evolução orgânica. Se a vida fosse uma música, diríamos que os compositores são os genes. Certamente poderíamos dizer que a unidade fundamental da vida nem seja a célula, mas sim os genes, como é para o biólogo evolucionista Richard Dawkins. Cada gene é um arquiteto que trabalha em equipe, e os RNA são os operários engenheiros que executam os projetos contidos no DNA, onde os genes estão. Cada célula é uma unidade de produção, onde são executados os projetos guardados como informação nos genes, que estão no DNA. Então, os RNA, que é um produto do DNA, no caso das células humanas, então, os RNA são operários que executam tarefas específicas, e o maquinário celular são as diversas organelas celulares. E, em termos genéticos, a máquina de produção mais importante de cada unidade fabril em cada célula talvez seja o ribossomo. É claro que uma célula não é literalmente uma fábrica, né? Tal como a gente tem nossas fábricas aqui de carro, fábrica de panela, fábrica de rádio e tal. É só uma analogia. E realmente, se você for parar para pensar, cada célula parece realmente uma fábrica. E se você fosse dividir o corpo humano em vários pedacinhos até chegar a uma espécie de unidade fundamental, a unidade fundamental seria a célula. Mas, no entanto, em termos de evolução, evolução orgânica, a unidade fundamental da evolução não é o indivíduo, não é a célula, e sim os genes, segundo essa visão do biólogo Dawkins aí, né? Richard Dawkins. Então, pois bem, os genes de um organismo, como por exemplo o organismo humano, trabalham em quase perfeita sincronia. Temos vários genes com funções diferentes, vamos dizer assim, né? E eles precisam trabalhar em harmonia para que possibilite a existência de que seja capaz de sobreviver e se reproduzir, basicamente, né? Então, pois bem, os genes de um organismo, como por exemplo o organismo humano, devem trabalhar em quase perfeita sincronia e harmonia. Então, como eles fazem isso? Como diferentes genes são capazes de trabalhar em harmonia? Então, bom, primeiro que isso é resultado de um processo evolutivo muito longo. E como isso funciona verdadeiramente não é totalmente compreendido. Mas, de qualquer forma, os genes e as próprias células se comunicam entre si usando a química como idioma. E não poderia ser diferente. São diferentes sinais químicos enviados e recebidos em diferentes fases da atividade celular, em diferentes fases do desenvolvimento de um organismo, que orquestram a equipe de arquitetos e engenheiros operários dentro de cada célula e no organismo como um todo. Né? É porque, coisa de genética mais básica lá, né? Cada célula tem um grupo de genes que estão em atividade, que são diferentes dos grupos de genes que estão em atividade em células diferentes, entendeu? Uma coisa aí que a gente tem que lembrar, tem que ter isso como pano de fundo, né? Porque todas as células, apesar de serem diferentes, terem funções diferentes no nosso corpo, a célula do pâncreas tem uma função, a célula da pele tem tanto, material genético de todas elas são idênticos. É um material genético idêntico. O que modifica é a expressão gênica, né, de cada célula. É disso que a gente está falando aqui, ó. E ela se entende por sinais químicos.
Claro, não poderia ser sinal de rádio, nenhum tipo de coisa, né, gente? Então é desse modo, cada gene de cada célula saberá quando deve enviar suas mensagens para a produção de proteínas ou quando não deve enviar. Por exemplo, há um grupo de genes que trabalham juntos para que o embrião desenvolva duas pernas. E devem ter uma estrutura e um tamanho específico, que essas duas pernas têm um tamanho e uma estrutura específica, uma proporção em relação ao resto do corpo, né? Para que seja um par de pernas funcionais, ou um par de perna funcional, que seria o correto dizer, né, gente? Então, sabemos que há pessoas com pernas ou braços atrofiados, certamente um problema genético, e há pessoas com membros super desenvolvidos, o que também pode significar um problema funcional. Pode ser um problema genético estrito senso ou um problema epigenético, né, rapaziada? Que já é um outro esquema aí, que tem tudo a ver, no entanto, com o que está sendo dito aqui. Então, mas você também pode pensar no tamanho do cérebro, ou de qualquer outra coisa ou órgão do nosso corpo, ou do corpo de qualquer outro animal. Por que nossos pescoços não são tão longos quanto os pescoços das girafas? Ou por que não temos cérebros menores, assim como são menores os cérebros de outros mamíferos, em termos de proporção corporal, né? O nosso cérebro, comparado ao de um elefante, por exemplo, é pequeno, mas, no entanto, em termos de proporção corporal, né, os nossos cérebros são relativamente grandes para o tamanho do nosso corpo, enquanto os cérebros dos elefantes são relativamente pequenos para o tamanho do corpo deles, né? E determinados geneticamente também, é claro. Então, as espécies de seres vivos existentes hoje, desde bactérias até Homo sapiens, passando pelas plantas, estão, no geral, perfeitamente adaptados ao meio ambiente no qual estão inseridos. Se assim não fosse, ou se assim não for, né, a espécie será extinta. É claro que uma espécie pode ser extinta não porque sua genética seja ruim, mas sim porque, por exemplo, nós podemos destruir o habitat no qual ela vivia e para o qual estava adaptada. Mas quando o meio ambiente no qual uma espécie está inserida muda lentamente, é provável que a própria espécie também mude lentamente, se adaptando às próprias transformações ambientais, ou migrando para regiões mais favoráveis à sua sobrevivência. Ou seja, a espécie se adapta a um ambiente que se transforma lentamente, ou se a transformação do ambiente for muito brusca, ela tenta buscar um ambiente semelhante ao que ela vivia, né? Então, essas mudanças adaptativas, pelas quais típicas de cada representante dessa espécie, se dá primeiro ao nível do DNA, ao nível dos genes. Na realidade, a unidade fundamental da evolução não é a espécie, nem o indivíduo, nem as células, mas sim os genes. Não adianta nada o urso polar estar numa região fria e o planeta for esquentando, ele precisar se adaptar a regiões mais quentes. Uma das coisas que poderia acontecer com ele favorável é um gene que produzisse pelos menores, né? Tornando o corpo dele capaz de trocar calor com o ambiente de forma mais fácil, né? Mas se não surgisse esse gene, se não surgisse dentro da população de ursos polares uma variável, uma variável genética para pelos menores, vamos dizer assim, né? Então a capacidade adaptativa dele não seria possível, pelo menos nesse ponto, né? Mas que é um gene, afinal de contas? Então, na década de 1940, pesquisadores já haviam percebido que os genes se relacionavam com a produção de enzimas, sendo que um gene produz uma enzima, né? Enzima que tem uma função aí de catalisar reações químicas, né? Vamos dizer assim. Ou seja, um gene contém a informação para a produção de uma enzima. Um gene, uma enzima. Mas algum tempo depois se percebeu que os genes codificam não apenas enzimas, um tipo especial de proteína, né? Mas sim todas as proteínas, todos os tipos de proteínas presentes no corpo humano ou de qualquer ser vivo, né? É fruto da atividade de genes. Não existe proteína que surge a partir de outro modo. Inclusive, a gente, quando se alimenta, a gente degrada as proteínas que a gente come em pequenas unidades, depois essas
essas unidades irão se recompor de modo diferente para formar uma proteína diferente. Essa recomposição se dá a partir de uma atividade gênica. Enfim, daí a proposta: um gene produz uma proteína, ou seja, um gene, não um gene, uma enzima, mas agora um gene, uma proteína, ou seja, todas as proteínas, inclusive as enzimas. No entanto, sequências diferentes da cadeia de DNA, ou seja, genes diferentes, podem se combinar para a produção de uma única proteína. Uma proteína com 4 partes diferentes, né? Então, a hemoglobina é formada por 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 chamadas betas, 2 cadeias betas iguais entre si, e outras 2 cadeias chamadas de cadeias gama, também iguais. E os genes, os trechos do DNA para a produção da hemoglobina estão em cromossomos diferentes, sendo que o gene da cadeia beta é localizado no cromossomo número 11 e o gene da cadeia alfa é localizado no cromossomo 16. Ou seja, são dois genes diferentes que trabalham em conjunto para a formação de uma proteína funcional chamada hemoglobina no corpo humano, né? Nos termos dos genes egoístas, inclusive tema fundamental do livro de Dawkins, né? Cabe indagar se cada uma das sequências de polipeptídicos desses 2 pedaços da hemoglobina, né, eram funcionais por si mesmos. Ou seja, será que antes desses 2 genes atuar em conjunto para formar a hemoglobina, será que eles atuavam separadamente? E será que a cadeia beta da hemoglobina tinha uma função de forma isolada? Ou só passou a ser funcional quando encontrou aquilo que a gente chama da cadeia alfa? Entendeu? Então, nos termos do gene egoísta, cabe indagar se cada uma dessas sequências de polipeptídico, desses 2 pedaços da hemoglobina, eram funcionais por si mesmo, ou se já nasceram interdependentes, ou seja, condenados a colaborar entre si. Ou, ainda, se eram silenciosos e independentes entre si, o que é o caso, talvez seja o caso provavelmente, né? Como se não fosse viável, em termos bioquímicos, existir a produção de uma parte da hemoglobina, se essa parte sozinha não tivesse alguma função útil, ou pelo menos não acarretasse prejuízo para o organismo, o que é mais fundamental, né, rapaziada? Um gene pode estar lá e ele pode ser inútil, mas o que ele não pode ser é prejudicial para o organismo. O prejuízo para o organismo pode significar prejuízo para o próprio gene, sobretudo se esse organismo morrer antes de ser capaz de replicar seus genes através da reprodução. Ou seja, se por uma mutação aparece um gene letal que mata a pessoa antes dela chegar à adolescência, antes de ser capaz de reproduzir, então esse gene que apareceu, que é um gene letal, ele não vai conseguir se propagar, não vai deixar, né? Então ele vai ser extinto. Mas os genes inúteis deixam de ser no ar, no organismo, pegando carona ali no material genético humano, né? Ou de qualquer animal, ou de qualquer ser vivo. É claro que esses genes podem ter se alojado nos cromossomos de animais primitivos que não precisavam de uma hemoglobina completa e funcional para sobreviver. E pode ser que um dia, no entanto, esses genes perceberam que podiam trabalhar bem juntos, em equipe, ajudando na formação de um organismo mais eficiente para a sobrevivência e reprodução, como se esses genes estivessem alojados nesse organismo. O aumento da eficiência do organismo aumentaria as chances de replicação de cada desses genes. Eu mesmo me perdi agora nesse trechozinho aqui, rapaziada. Vamos ler de novo. Então, é claro que esses genes podem ter se alojado nos cromossomos de animais primitivos que não precisavam de uma hemoglobina completa e funcional para sobreviver. Ou seja, se existir um animal que não precisa da hemoglobina, que ele consegue viver muito bem sem esse tipo de proteína, ainda assim ele poderia ter esses genes, né? Desde que esses genes fossem silenciosos ou de que esses pedaços da hemoglobina não fizessem mal ao organismo. Então, e pode ser que um dia, no entanto, esses genes perceberam que podiam trabalhar bem juntos, trabalhar em equipe, ajudando na formação de um organismo mais eficiente para a sobrevivência e reprodução, não só mais eficiente em termos gerais, né, mas melhor adaptado ao ambiente. De repente o ambiente mudou e fez necessário a presença da hemoglobina para carregar, transportar o oxigênio e tal.
E esses dois genes passaram a se combinar, e isso foi um sucesso que deu certo e está aí até hoje. Então, como esses genes estão alojados nesse organismo, o aumento da eficiência do organismo aumentaria as chances de replicação de cada um desses genes. Ou seja, esses genes que poderia estar presente em alguns indivíduos isoladamente se tornou tão bom para esses indivíduos que esses indivíduos se reproduziram mais do que os outros indivíduos que não tinham esse gene. Então ele se tornou comum e é hegemônico, coisa que hegemônico não é indispensável a todos os seres humanos e a maioria dos animais, né? Um gene completamente inútil, mas não prejudicial, pode pegar carona em uma espécie por milênios e um dia, eventualmente, encontrar uma boa razão para produzir uma proteína funcional, seja sozinho, seja acompanhado de outro gene. Dizer que um gene com razão para produzir uma proteína útil é o mesmo que dizer que um ambiente levou a se integrar no organismo de forma ativa e útil. O gene não tem consciência, né, rapaziada? Pois bem, gene produz polipeptídeos. Cada uma das 4 partes que formam a hemoglobina é um polipeptídeo. Toda proteína é um polipeptídeo, né, gente? Então, agora não é um gene uma proteína, é um gene, um polipeptídeo que podem formar, que pode se juntarem para formar uma proteína funcional maior. Então, o gene não encontra razão para fazer ou não o que faz, no sentido de que nós encontramos razão ou não para beber mais um copo de cerveja. Nós podemos decidir se vamos beber um copo de cerveja ou não, mais um copo de cerveja ou não, mas os genes não podem decidir nesse sentido se eles vão fazer o que fazem ou se vão deixar de fazer aquilo que fazem, né? O gene não tem intenção como nós, eles não deliberam. Um gene é um trecho relativamente estável da cadeia de DNA, que tende a replicar-se, a fazer cópias de si mesmo. Por exemplo, trechos do DNA é tão necessariamente transcrito em RNA, assim como é tão necessário que a Terra dê uma volta completa em torno do Sol no intervalo de 24 horas, no intervalo de tempo que só poderia fazer, a não ser que viole as leis da natureza, né? Ou seja, são leis da natureza, né, que determinam que o gene seja tal como é. Não, se um dos genes da hemoglobina sofrer uma mutação letal, o gene, irá pensar, né? Claro que não irá pensar propriamente, né, gente? Aí o gene irá pensar, opa, é melhor eu não produzir esse polipeptídeo, esse pedaço de proteína. Ele simplesmente irá fazer o que só pode fazer, produzir uma proteína prejudicial ao organismo. Ou seja, um gene que sofreu uma mutação, que produz uma proteína que faça mal ao organismo, ao invés de fazer bem, ele não pode simplesmente perceber que o que ele faz é errado e que isso levaria à própria extinção dele próprio, né? Ele iria continuar produzindo esse trecho de proteína errado aí, que é prejudicial, e meio que cometer suicídio, vamos dizer assim. Não existe suicídio porque não é intencional, né? Enfim, eu acho que eu estou complicando mais que esclarecendo, né? Então, o que irá acontecer no caso dessa mutação prejudicial? Ora, o indivíduo portador de tal gene defeituoso certamente irá morrer e irá fazer isso certamente para ter filhos, e assim esse gene defeituoso não das gerações futuras. Esse é o último parágrafo, se não me engano, o último trecho. Como os genes funcionam? Bom, as proteínas polipeptídeos não são produzidas diretamente a partir do DNA. Antes da informação de cada gene ser traduzida em um polipeptídeo, essa informação é transcrita em forma de RNA. São os RNA que carregam a informação para a produção das proteínas. E chamamos esses RNA de RNA mensageiro, RNA-M. M de mensageiro aí no caso, né? Mas nem todo RNA é mensageiro. Temos, por exemplo, o RNA ribossômico, RNA-R de ribossômico, né? E o RNA transportador é RNA-T. E a função deles não é de levar mensagens do DNA, que está no núcleo da célula, né, gente? O DNA está no núcleo da célula. E as mensagens do RNA transportador, por exemplo,
A função do DNA, do RNA transportador não é a de levar mensagem do DNA para a parte produtiva da célula, o citoplasma. Essa seria a função do RNA mensageiro. Ou seja, o RNA mensageiro teria uma função diferente do RNA transportador, do RNA ribossômico e assim por diante. E claro, esses RNA diferentes têm sua origem nos genes. E daí também que podemos dar a seguinte definição de gene. Mais uma definição de gene, que na verdade é complementando as definições anteriores. Então, uma região, o que é um gene? Uma região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA. Ou, mais precisamente, um gene é a menor porção do DNA relacionada a um efeito que pode ser detectado no organismo. E há mesmo trechos do DNA que parecem não fazer nada, são silenciosos. Ou seja, não é qualquer trecho do DNA que é gene, né, gente? Nesse sentido, esses trechos de DNA aparentemente sem função, já que não codificam nada, né, não seriam genes, ainda que eventualmente a gente possa descobrir que eles contêm informação para a produção de proteínas diferentes, né? Então, o fato é que um gene pode dar origem a diferentes tipos de RNA, sendo os mais comuns, como ditos, os RNA mensageiros, aqueles que carregam informação, que carregam a mensagem para a produção de proteínas. E proteínas distintas. RNA mensageiro distinto dão origem a proteínas distintas, a depender de como esse RNA será tratado na fábrica celular. Essas proteínas, após terem sido formadas, podem sofrer modificações dando origem a proteínas diferentes do que eram antes. Ou seja, duas moléculas de RNA idênticas podem dar origem a proteínas diferentes, porque essas proteínas vão passar por transformações no interior da própria célula, entendeu? E o gene não tem pleno controle sobre o que vai acontecer com esse RNA, porque tem outros genes atuando e tal. É que um gene não tem, o que eu botei aqui, é que um gene não tem controle sobre os efeitos interpretativos, entre aspas, né, da informação que ele carrega. E o seu texto pode ser editado lá no maquinário celular, né? Por isso, falar que um gene é a menor porção do DNA relacionada a um efeito que pode ser detectado no organismo parece ser mais preciso, mais certo do que falar que um gene é a porção do DNA responsável pela codificação de um polipeptídeo. Mas nada disso muda o fato de que os genes são os melhores candidatos à unidade evolutiva. Prova disso são os seres mais simples, como os vírus e as bactérias, né? Os genes, como dito anteriormente, são segmentos do DNA que representam a unidade fundamental da hereditariedade em função da informação que codificam. Basta pensar agora que há características hereditárias que são benéficas e há outras características hereditárias, né, que são prejudiciais ou letais. E como cada característica hereditária está relacionada a um conjunto de genes, então a seleção natural atua sobre os genes, né? Genes mais eficientes, que dão origem a um organismo mais eficiente, melhores adaptados ao ambiente, tende a ter maior sucesso reprodutivo. Show? Basicamente isso aí. Se gostou, dê um like. E os